Você é mulher? Você é gay? Lésbica? Você é pobre? Você é imigrante? Você é diferente? Você tem alguma origem diferente? Então esse vídeo é para você. Eu poderia falar outros casos, mas eu acho que eu já falei o suficiente para te chamar a atenção. Por que o Chega teve tantos adeptos? É simples. Primeiro, a estratégia do ódio já foi usada várias vezes na humanidade e realmente conquista as pessoas pelo medo e pelo ódio, ou seja, se tu tem o mesmo inimigo meu, tu é meu amigo. E a pessoa fica cega para as propostas reais daquele candidato. Aquilo que é disfarçado por força, aquilo que é disfarçado por moralidade, por família, na verdade é manipulação. Na verdade é uma retórica que tem vários assessoristas por trás. Isso supostamente falando se não tiverem YouTubers sendo pagos para falar a favor. Porque eu até acho graça. Tem um que é homossexual e fala a favor do Chega. Ele que quer, enfim, ver o molde de família só homem e mulher e acabou. Tá, eu sou hétero, mas eu respeito todas as formas de amar. E fora isso, não sei se amanhã ou depois isso pode vir afetar alguém da minha família, ou da sua, ou um amigo seu. Entende? E fora outros casos, fora os direitos conquistados com tanto suor, tanto sangue, tantas lágrimas, e que ele quer tirar. Direitos das mulheres, direito ao aborto. Claro que eu não sou a favor que tire uma criança ou de qualquer forma, mas se a mulher sofrer uma agressão sexo, que eu não posso falar o nome, ela não tem direito a abortar? E outra coisa, adianta tirar esse direito sem dar dignidade, sem dar apoio psicológico e apoio financeiro a essa mulher que engravidou? Eu sei que Portugal precisa da natalidade, precisa muito, toda a Europa. Mas acontece que não é dessa forma a força, tirando o direito de escolha da mulher. Não é minorizando, pisando, tirando direitos adquiridos das pessoas. Não é passando por cima dos acordos dos países. Não é ignorando a CPLP e tratando os integrantes da CPLP, os cidadãos da CPLP como lixo, como marginais, botando tudo no mesmo saco como fizesse parte de qualquer tipo de imigração. Sim, mas você vai me falar, mas temos muitos imigrantes, precisamos de um controle, precisamos expulsar imigrantes. Primeiro, eu não acho que expulsar
seja a palavra correta. Eu acho que se aquele que tem ficha criminal realmente tiver cá, sim, esse precisa ser expulso. Segundo, precisamos de imigrantes. O problema é que os imigrantes, em vez de estarem sendo aproveitados, educados, enfim, até mesmo peneirados, os que estão aqui, estarem agilizando os processos do AIMA, eles estão simplesmente os ignorar e deixar o Deus dará, passando necessidade, passando fome, às vezes morando até na rua. E aí viram para mim e falam, depois, na maior contradição, precisamos de imigrantes. Mas os imigrantes estão aqui, os portugueses estão aqui precisando de trabalho. Ah, mas por que a gente não aproveita os portugueses que estão aqui? Será que o português não quer mesmo trabalhar? Não quer pegar as vagas que estão em aberto? São preguiçosos? Não, sabe o que é que acontece? Eu vou te contar. Não existe projeto de lei que obriga as empresas a aceitarem pessoas acima de 35 ou 40 anos. Não existe esse projeto de lei. Não existe projeto de lei que faça as empresas aceitarem pessoas com sotaques diferentes, contanto que falem o português. Não. As empresas querem dar pouco, pagar salários que não dão para nem comer, praticamente, quando a pessoa tem família, e depois ter horários injustos, tratamentos lá dentro injustos, ambiente de trabalhos horríveis e ainda discrimina e cobra demais. Tu tem que ter um padrão físico XPTO, seja se magro, da cor que eles querem, boa aparência. E na minha terra, boa aparência é estar com a roupa legal, é estar com um perfume legal, é estar, sabe, bem apresentado. Aqui eles confundem boa aparência com ser padrão, sabe, magrinho, cabelo comprido, longo, ou mesmo um pouco mais curto, mais liso. A idade tem que ser no máximo até 35. Se tu tiver uma cara jovem, 40 anos, não tem que ter nenhuma deficiência. É para essas pessoas que vão aos empregos. E ainda tem mais, quando eles não cobram línguas. Sim, porque esse é um dos poucos países que não cobra só a língua deles. Porque se tu vai na Espanha, eles cobram que tu saiba o espanhol. Tu vai na França, cobram que fale o francês. Vai nos Estados Unidos, cobram que fale o inglês. Aqui, tu tem que falar o português, mas tu tem que falar... Aliás, tu não precisa falar o português, porque eu vejo um monte de gente trabalhando que não fala português. Tu tem que falar as outras línguas. E cadê a identidade do país se não dá valor à própria língua? Não dá valor à sua gente. E aí eu pergunto, vocês alguma vez viram subirem num palanque e falarem de habitação? Falarem de salários? De projetos de leis concretos? De reforma política? Falar sobre a falta de médicos que há aqui? Ou você acha que, porque a vaga está em aberto, não tem médicos, e aí tiramos os imigrantes daqui. Isso vai fazer o médico que está trabalhando em algum país aqui da Europa, ganhando muito bem, tendo uma qualidade de vida muito boa, podendo vir para cá só de férias. Tu acha que ele vai largar tudo e vir para cá trabalhar para ganhar o quê? 1.500, 2.000 no serviço público?
Tu acha mesmo? Sinceramente, eu nunca vi o Chega falar sobre os problemas reais que existem na sociedade. Aumento de preços em tudo, nas contas, na comida. Eu nunca vi o Chega falar sobre direitos das mulheres, direitos de todos. E quando fala em controle da entrada dos imigrantes, ele fala com raiva, marginalizando todos, desrespeitando os acordos que há entre os países, desrespeitando, desmoralizando pessoas que têm portugueses lá morando, que recebem portugueses, que acolhem portugueses. É por isso, gente, que as pessoas cegas estão a votar e a torcer pelo Chega como se fosse um herói. Porque foi feita uma lavagem cerebral. Entende? Existe uma teoria chamada teoria do espantalho. É quando a gente causa um barulho maior, coloca o espantalho na plantação para tirar a atenção dos covos, né? Para tirar a atenção do problema real. Existe, sabe, a questão do bode expiatório. Existe a política do pão e circo, ou seja, mantenha o povo com ódio, dividido, como se fosse, sabe, como existe lá no Brasil a polarização. Eles não torcem por projetos, por reforma, por atitudes. Ele torce pela pessoa, porque a pessoa tem uma retórica forte, porque a pessoa vai lá e levanta os braços e fala que vai limpar e vai purificar e vai, enfim, que Portugal pertence aos portugueses. Sim, todo mundo sabe. Ninguém foi contra isso. Tem algumas coisas que, não vou mentir, até concordo, só acho exagerado. Mas outras, as que eu falei inicialmente, são prejudiciais demais. E o resto? O resto, o que vai resolver tua vida? O que vai fazer você ter um emprego digno, pagar as contas, poder arrendar uma casa ou comprar? O que vai fazer tu ter uma escola digna, pagar baixas propinas, poucas taxas, pouco impostos? Se a maioria dos impostos são pagos no sentido da contribuição ser muito grande por imigrantes. Gente, porque vocês, em vez de olharem só o discurso, só os fãs desse tal herói, vocês não olham as propostas? Porque vocês não entendem que as coisas que são mínimas, boas que ele está propondo, outro político tem a obrigação de fazer. Fazer o controle das fronteiras, fazer o controle da imigração. Qualquer político pode fazer e deve fazer. Eu sou de acordo com isso. Não sou de acordo em marginalizar a imigração. Não sou de acordo em colocar CPLP dentro do mesmo saco de qualquer imigrante, porque a CPLP... Sabe por que a CPLP é diferente? Primeiro, por quê?
Portugal pertence à CPLP. Segundo, são da mesma língua, são culturas semelhantes, tem um convívio histórico muito, muito grande, tem acordos políticos, econômicos muito fortes. E a CPLP, que está cá, Brasil e os outros países já provaram que são trabalhadoras. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês. Não é atacando ninguém. É um vídeo que eu vi e achei muito coerente. Fui de acordo com muitas coisas com esse vídeo. Espero que você assista até o final, porque talvez esse vídeo fale melhor que eu. Lembrando que, se você falar, mas aqui tem muito etnia X ou Y ou Z, outro político também pode fazer esse controle. Mas as coisas maléficas que o Chega vai trazer e as coisas boas que ele deveria pensar e não pensa, as propostas dele são rasas, não trazem nada para agregar à sociedade, e sim só tira direitos adquiridos. Se você tem uma filha, se você tem uma esposa, se você tem uma irmã, pense bem. E como eu disse, se isso não atacar você, pode atacar alguém da sua família, alguém que você conhece, por qualquer natureza que seja. O radicalismo, o extremismo, o ódio é muito perigoso. É muito perigoso, mas infelizmente, sabe, ele conquista manadas que não estão pensando mais por elas, estão indo atrás dessas palavras fortes, desses gestos de poder, de heroísmo, sabe? Isso é marketing, isso é assessoria, isso é orientação que ele recebe para agir assim. Tudo é marketing. Mas e as atitudes reais? Gente, por favor, acordem antes que seja tarde. Eu não estou falando isso por mim. Eu estou falando isso por Portugal, pela democracia. Eu estou falando isso pelos direitos adquiridos, pelas minorias. Eu estou falando isso pelo povo de Portugal, os pobres, as pessoas que realmente precisam de ajuda. Não marginalizem os vulneráveis. Não marginalizem. Hora nenhuma eu vi esse cara subindo, com todo respeito, falando esse cara, subindo no palanque, falando sobre os aposentados reformados que passam necessidade. Hora nenhuma eu vi alguma proposta decente, alguma proposta concreta, alguma proposta que realmente o povo precisa ouvir e precisa ter. Então vou deixar para vocês o vídeo, assistam até o final e reflitam. Pensem pela cabeça de vocês, não vão pela imagem. Eu sei que ele é um cara de boa aparência, é um cara cheio de marketing, né? Cheio de posicionamento, palavras fortes. Mas não é disso que Portugal precisa, não. Portugal precisa de atitudes. Portugal precisa de humanidade, de direitos, de reforma política, de projetos políticos concretos, resolver os problemas, arrumar a casa. Portugal não precisa de ter um povo dividido, ter aqueles que são odiados e aqueles que seguem a manada e odeiam.
É isso. Espero ter sido clara. Desculpem, porque a minha opinião simplesmente é minha opinião, pelo menos enquanto a gente tiver liberdade de expressão. E vale o que vale. Mas eu só peço que assistam até o final. Lembrem, eu não estou atacando ninguém, mas achei o vídeo muito interessante. Pode fazer você refletir, tá bem? Um grande beijo para vocês. E lembrem, vocês não precisam de um herói ou de um messias. Vocês precisam de alguém com atitudes. Alguém que pense nos problemas reais. Alguém que vejam bandidos como bandidos e tomem atitudes. E não marginalizem os povos. E não só fale sobre isso. É tão repetitivo, é tão chato. Ai, ofender, ofender, ofender. Marginalizar, marginalizar. Falar em expulsão, expulsão, expulsão. Gente, vamos ser justos. Eu não estou falando que outro político não vai fazer isso. Ele vai. Mas ele vai fazer da maneira correta, humanitária. O AIMA deve a muita gente, porque ele está em atraso. Muita gente gastou muito dinheiro para estar aqui. E trouxe muito dinheiro para Portugal. Muita gente acreditou nos portugueses mais do que vocês acreditam em vocês. E a CPLP, que Portugal faz parte, precisa ser respeitada. Você, como ser humano, precisa ser respeitado. E nós não podemos perder direitos adquiridos. Nunca. Ok? Lutem pelos seus direitos. Lutem por um Portugal. Por questões sérias. E não só vandalização, não só por palavras de ódio. Isso não leva a nada e não resolve nada. Só leva mesmo o quê? Brigas, preconceito, discriminação, marginalizar pessoas que só trabalham, porque vai terminar saindo daqui pessoas boas, pessoas que trabalham, contribuem, empresários que querem empreender aqui. Vai terminar acabando acordos que são bons para Portugal, com países que são bons, como o CPLP. Estudem um pouco mais sobre as propostas sobre política. Não peguem simplesmente uma bandeira ou teu inimigo é meu também. Não é assim que funciona. Tá bem? Odiar não faz mal. Aliás, não faz bem a ninguém. Entendeu? O que faz bem é um político sério, é um político que realmente toma atitudes. Eu não sou a favor de partido nenhum, antes que alguém venha falar besteira nos comentários. Eu só não acho correto o Chega. Eu só não acho correto por causa da retórica dele. Se um dia ele mudar a retórica dele, se um dia ele for uma pessoa correta e mais justa em relação às falas que ele fala, aos projetos que ele lança, aí eu posso mudar de opinião também. Mas, por enquanto, eu só vejo realmente uma grande injustiça sendo feita. Um beijo para vocês, espero que curtam o vídeo e não vão odiar as pessoas, não vão ter inimigos. Queiram atitudes, cobrem aos políticos que trabalham para vocês,
que vocês pagam os salários deles. Cobrem atitudes, cobrem políticas públicas. É isso que a gente quer, políticas públicas, projetos, e não palavras de ódio, vazias. Portugal teve a terceira eleição em 3 anos, e à primeira vista pode parecer que pouco mudou. O partido de centro-direita que já governava o país foi o mais votado e deve continuar no poder. O povo português deu um voto de confiança ao governo que está em funções. Mas, na verdade, o resultado traz transformações para a política do país, com um avanço maior do que esperado da direita anti-imigração. E não tenham dúvidas, nada ficará como antes em Portugal. O Chega, partido de direita e anti-imigração, ficou em segundo lugar em número de cadeiras no parlamento, junto com o Partido Socialista, e pode acabar se consolidando como a segunda maior força política de Portugal. O partido tem uma relação ambígua com os imigrantes brasileiros, que são a comunidade estrangeira mais numerosa de Portugal. Eu sou Daniel Galas, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou falar sobre o novo avanço da direita radical em Portugal. Eu também detalho como os brasileiros têm cada vez mais influência no país. Eu começo pelo resultado das eleições de 18 de maio. A Aliança Democrática, coalizão de centro-direita do premier Luís Montenegro, foi a mais votada, com 32,7% dos votos. Com isso, deve continuar a governar Portugal e ficar com 89 das 230 cadeiras do parlamento. Só que esse número é menos do que os 116 assentos necessários para ter maioria legislativa. Então, ainda não está claro qual vai ser a capacidade da Aliança Democrática de governar de fato e que alianças o partido vai tentar construir no parlamento para viabilizar o governo. E isso é um problema num país que atravessa uma instabilidade política. Foram 3 eleições gerais num período curto de apenas 3 anos. Essa eleição mais recente, aliás, foi convocada porque Luís Montenegro perdeu o voto de confiança no parlamento em março. Ele foi pivô de um escândalo envolvendo uma empresa de consultoria de propriedade da sua família, o que provocou acusações de conflito de interesse. Montenegro negou ter envolvimento na empresa. O resultado das eleições mostra que ele sobreviveu ao escândalo. Mas a principal novidade tem a ver com a oposição. O Partido Socialista, tradicionalmente a principal força de esquerda, teve o pior resultado eleitoral em décadas e ficou praticamente empatado com o Chega, partido mais à direita que obteve mais votos do que o previsto nas pesquisas. André Ventura, líder do Chega, virou a principal voz contrária à imigração em Portugal. Recentemente, ele postou uma imagem de si próprio vestido de piloto junto com uma passagem de avião, que dizia querer mandar imigrantes para um destino longe. Em apenas 6 anos de existência, o Chega virou uma força política importante. Em 2019, se tornou o primeiro partido considerado de ultradireita a conseguir assento no parlamento português desde 1974, quando foi derrubada a ditadura de Antônio Salazar. Em 2022, virou a terceira maior força do parlamento português. E agora já está empatado no segundo lugar, algo que pode fazer com que o governo de centro-direita dependa do Chega para aprovar as suas propostas. É um quadro que reflete o avanço da direita em outras partes do mundo e que colocou a imigração no centro do debate eleitoral e social em Portugal. Em maio, o governo de Luís Montenegro anunciou que notificaria 18 mil imigrantes em situação irregular para que deixem o país. São imigrantes que tiveram seus pedidos de residência negados pelo governo português. Entre eles estão os brasileiros. Isso provocou uma reação política. Montenegro foi acusado pela oposição de populismo eleitoral, ou seja, de anunciar deportações em um momento em que o seu partido disputava votos com a direita radical. O governo de Portugal negou ter tomado a decisão de olho na eleição. Já o candidato do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, fez uma campanha pregando o fim do discurso de ódio contra imigrantes e também defendendo que imigrantes façam mais para se adaptar à cultura portuguesa. Mas também reconheceu que o seu partido não conseguiu criar um sistema de imigração eficiente
quando esteve no poder. Uma pesquisa recente apontou que 68% dos portugueses consideram muito permissiva a política migratória do país e 75% defendem uma entrada, entre aspas, mais regulada de imigrantes. Ao mesmo tempo, num país que envelhece a ritmo acelerado, os imigrantes têm tido um papel em renovar a população. Quase 1 em cada 4 nascimentos em Portugal, em 2022, foi de bebês de mães estrangeiras. Bom, no caso do Chega, a retórica anti-imigração do André Ventura não costuma ser direcionada diretamente aos brasileiros. Em parte, porque na base de eleitores do Chega estão muitos brasileiros que fizeram campanha pelo partido. Ventura é apoiado pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, com quem fez até uma live, e já liderou protestos contra o presidente Lula no parlamento português. A principal mensagem do Chega é contra imigrantes irregulares, sobretudo de países do sul da Ásia que não falam a língua portuguesa. É que tem crescido em Portugal o número de imigrantes vindos da Ásia, de países como Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Mas os brasileiros se consolidaram como a comunidade mais numerosa. E isso tem tido muitos efeitos em Portugal. Bom, Portugal sempre foi importante para o Brasil por motivos óbvios. Foram mais de 300 anos de colonização. Mas ao longo da última década, talvez o papel dos brasileiros em Portugal nunca tenha sido tão grande quanto agora. São mais de 500 mil de brasileiros morando em Portugal. É hoje o segundo país com a maior comunidade brasileira no mundo, atrás só dos Estados Unidos. É o dobro da quantidade de brasileiros aqui no Reino Unido, que é o segundo país europeu com mais brasileiros. O que chama a atenção é que foi um aumento de 85% ao longo de 4 anos. Ou seja, o número de brasileiros em Portugal foi de 276 mil em 2020, no começo da pandemia, para 513 mil em 2023. É um cenário atípico. Em outros países com grandes comunidades de brasileiros, como a Espanha e aqui no Reino Unido, os números subiram menos de 10%. Portugal atrai brasileiros pelo clima, maior segurança, uma moeda mais forte, o euro, o idioma em comum e também a facilidade burocrática, já que existem muitos protocolos para a validação de diplomas brasileiros, por exemplo. Especialistas apontam que essa migração acontece em várias camadas, tanto entre quem busca empregos de mais baixa renda, como na construção civil, como profissionais especializados em setores de tecnologia, medicina ou advocacia. Uma parcela também está apta a votar em Portugal, desde que tenha residência legal no país há pelo menos 2 anos. Mas é um contingente pequeno no momento. Dos apenas 34 mil estrangeiros cadastrados no sistema eleitoral português, 25% são brasileiros. De qualquer modo, a grande presença de brasileiros impacta Portugal de várias formas. Um exemplo é que o idioma português tem cada vez mais palavras tipicamente brasileiras, como dica, grama ou geladeira. É o que os portugueses chamam de brasileirismo. E nem tudo é tão ameno. No final de 2024, nas redes sociais, alguns brasileiros começaram a chamar Portugal de Guiana Brasileira, uma sugestão jocosa de que Portugal estaria se tornando uma espécie de território brasileiro, assim como a Guiana Francesa é um território da França. Alguns portugueses encararam isso como uma ofensa. Mais um caso que também causou polêmica e dividiu opiniões. No TikTok, brasileiros fizeram vídeos satíricos tratando Portugal como o mais novo estado brasileiro. A verdade é que diversos aspectos da cultura brasileira são hoje muito mais visíveis em Portugal do que na década passada. Recentemente, esta foto viralizou em Portugal e no Brasil, um supermercado português que convida os clientes brasileiros a pagarem com Pix. O jornal português O Público noticiou que o Pix já se popularizou como meio de pagamento em lojas portuguesas, aceito por grandes redes de varejo. Basta que o cliente tenha uma conta de banco no Brasil.